Boa noite a todos os irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos assistem. Sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. Hoje nós temos a grata satisfação de receber a nossa irmã Ana Paula. Esteve ausente um período, mas que o bom filho retorna ao lar, não é? Ela vai nos trazer um tema, e podemos dizer que é um desafio. Amai os vossos inimigos. E ela vai discorrer sobre isso, e isso toca a cada um de nós. Todos nós precisamos nos inteirar desses detalhes e nos fortalecer para vencer o orgulho, o egoísmo e perdoar e amar os inimigos. Sejamos misericordiosos com nossos irmãos, como Deus é conosco. É uma mensagem, né? Então, para iniciar os trabalhos da noite de hoje, nosso irmão Felipe fará a prece inicial. Deus, nosso Pai de imensa bondade, que teu espírito acolhedor e generoso se instaure em nossos corações esta noite, para que possamos ser generosos com as palavras que aqui serão proferidas e para que a sua essência possa em nós penetrar, possa fecundar em nosso íntimo e fazer frutificar uma árvore de boas reflexões, de bons pensamentos que vão culminar quando nós, no nosso dia a dia, estivermos nos desafios de tomar as nossas decisões e escolhermos com mais clareza, com mais discernimento. Assim, apenas pedimos que a palestrante possa ser muito iluminada pela espiritualidade já presente da casa e todos aqui possam receber os fluidos que a espiritualidade prepara, pois aqueles que buscam, acham. Assim devolvo a palavra ao irmão que está à frente dos trabalhos. E assim, com esta prece, iniciamos os trabalhos da noite, passando a palavra à nossa irmã Ana Paula. Muita paz. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que o amor maternal de Maria esteja com cada um de nós nessa noite, encarnados e desencarnados. A invasão e a ocupação da Palestina pelas legiões romanas causava ao povo judeu daquela época, de mais de 2000 anos atrás, uma série de desafios e grandes problemas. Ver a sua região sendo invadida pelas tropas de Roma, região que foi conquistada à luta de muito suor e de muito sangue. Então, ver essa situação da sua região sendo invadida era um sério desafio. Porque imaginemos, cada um de nós, você ver a sua terra, o seu país, a sua pátria, sendo invadida de uma hora para outra por um país estrangeiro, que chega com legiões perversas, arrogantes, cobrando impostos altíssimos para viver e dominar você na sua casa. Imagine o sentimento que isso reverberava no povo judeu de 2000 anos atrás. O jovem judeu saía de casa para trabalhar e não sabia se ia chegar no trabalho, não sabia se ia voltar para casa. Porque se no percurso em que ele saísse, ele desse de cara com uma tropa romana, ele poderia ser inclusive mandado às galeras para ser escravizado até o final da vida. Quem já leu o livro Paulo e Estevão, ditado por Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, deve lembrar que logo no primeiro capítulo do livro, nós vemos uma situação muito exemplar sobre esse caso. Porque nós vamos encontrar Emmanuel narrando o drama de Jacobed. Jacobed era um velho judeu, pai de Gesiel. Gesiel era o nome judaico daquele que seria depois, quando batizado pelos cristãos da época, chamado Estevão.
Então, Joquebede era o pai de Estevão, na época chamado Gesiel. Joquebede sai de casa, já era um ancião, já era um homem de idade avançada, e ele sai de casa para ir comprar alimentos. No percurso para a mercearia, ele dá de cara com um pequeno agrupamento de soldados romanos. Ele acha melhor não falar com os romanos, com medo de que a fala trouxesse algum tipo de sanção. Então ele passa sem falar. E quando ele faz isso, os soldados romanos se sentem ofendidos. Porque como é que um judeu, já idoso, não ia aceitar e entender a autoridade do romano? Claro que ele tinha que falar. E Joquebede, mesmo sendo idoso, apanha, e apanha muito dos soldados romanos. E prossegue o seu caminhar até a mercearia. Na volta, ele decide então ir por outro caminho, para ele não cruzar com o mesmo agrupamento de soldados. Vai pelo outro caminho e dá de cara com outro agrupamento de soldados romanos. Ele então, calejado, resolve que agora ele vai falar, vai saudar os romanos. E quando ele sauda os romanos, o capitão daquele outro agrupamento entende que aquilo era uma ofensa. Porque como é que um judeu idoso ia levantar a voz ou ia direcionar-se a um romano? E Joquebede apanha novamente. E apanha muito. Inclusive, é essa situação que leva todo o drama da família de Estevão, que Joquebede, ferido em seu orgulho de homem e de judeu, toma uma atitude depois que vai levar todo o drama familiar, que eu não vou me estender aqui para a gente não desvirtuar do tema. Mas eu contei essa história para que a gente entenda como era a situação da época de Jesus naquela região da Galileia. A situação das mulheres, eu nem preciso comentar, né? Porque se hoje nós ainda vemos o que vemos, né? Mesmo com toda a luta dos movimentos feministas, mesmo com a luta dos movimentos sociais, dos direitos humanos, os casos de violência em decorrência de uma simples situação de gênero, os números do feminicídio já são gritantes como são, imagine lá atrás, onde a mulher não tinha nem voz, nem espaço de respeitabilidade na sociedade. Então, não preciso nem comentar. Então, o que a gente entende? Que naquela época de Jesus, havia do povo judeu para o povo romano um sentimento de ódio muito grande, de desespero, de revolta. O romano, para a grande maioria dos judeus, era considerado um inimigo. E é nesse contexto que nós vamos encontrar, em uma tarde inesquecível, Jesus rodeado pelas multidões, como ele sempre estava rodeado pelas multidões, ensinando às crianças, aos jovens, aos idosos, subindo o monte e entoando o divino poema das bem-aventuranças. Quando, ao longe, passa um agrupamento de soldados romanos a cavalo, fortemente armados. E quando eles passam lá ao longe, aquela pequena multidão se vira para olhar. E Jesus, claro, que percebe e sente a áurea de medo, de rancor, de revolta, de ódio, ao verem os soldados romanos passarem. E quando a multidão volta a olhar para ele, Jesus sabia que muitos dos que estavam ali, muitos, esperavam dele uma outra postura. Jesus sabia que muitos dos que estavam ali esperavam que ele agisse como um outro tipo de general. Como um general que pegasse em armas. Como um general que se valesse da via da belicosidade. Para isso, se valendo das forças dos exércitos. Esperavam que ele os liderasse toda aquela insurreição hebraica contra o inimigo romano. Muitos esperavam que Jesus seguisse a antiga lei, que estava lá gravada no Código de Hammurabi, ditada pelos preceitos da lei de Italião. Alguém lembra da lei de Italião?
do olho por olho, do dente por dente. Então, eles queriam que Jesus comandasse todo aquele movimento e sentimento de desforra coletiva contra o inimigo romano. Mas como eles estavam enganados? Porque essa via do confronto, essa via da agressividade, nunca foi, não é e jamais será a proposta de Jesus. E é bom nós lembrarmos disso, especialmente nos dias atuais. Esse caminho da belicosidade em nada tem a ver com a vida e os ensinamentos do Cristo. É quando Jesus, então, nesse momento, eterniza no mundo uma nova postura. Quando ele presenteia, porque foi um presente, quando ele presenteia aquela humanidade com um novo código de conduta, é quando ele dá para aquela multidão que estava ali, mas não somente para aquela multidão, mas para toda e qualquer criatura humana, em qualquer época e em qualquer era, uma nova forma de compreensão e um novo direcionamento. Direcionamento esse que hoje, mais do que nunca, nós precisamos revisitar. Porque é quando ele fala: aprendeste o que foi dito. Amarás o vosso próximo e odiarás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E não para por aí, porque ele complementa chamando a atenção de cada um de nós. Porque se só amardes aqueles que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não fazem assim também os publicanos? E se só aos vossos irmãos saudardes, o que é que fazes além do que todo mundo? Assim também não procedem os gentios? Então, quando Jesus, naquela tarde, sobe o monte e dita o poema maravilhoso do amor aos inimigos, ele estava, naquele momento, dilatando, ampliando os horizontes da afetividade. Porque agora, o horizonte da afetividade ele tinha um caráter universal. Porque envolvia todas as criaturas. E a partir daquele momento, Jesus muda, altera completamente a ordem moral das criaturas. Porque jamais seria o mesmo. Mas isso já faz mais de 2000 anos, não é verdade? E hoje, 2000 anos depois, quando a gente escuta ama os teus inimigos, a gente ainda sente uma certa estranheza, não sente? Sente. Porque a gente pensa, a gente pode até não dizer, mas a gente lá no íntimo a gente pensa, mas como é possível amar aos inimigos? Como é possível que eu nutra por aquele que me odeia, por aquele que me calunia, por aquele que me traz tanto sofrimento e angústia? Um sentimento tão terno, tão profundo, tão íntimo como o caso do amor. Como é possível que eu faça isso? A gente se pergunta. E aí tem um risco quando a gente se faz essa pergunta. Porque geralmente, quando a gente se questiona dessa forma, mas como é que a gente, no estado atual de desenvolvimento espiritual e moral que nós temos, ainda tão primitivo, ainda tão perto do início, como é que a gente é capaz de amar os inimigos? Quando a gente começa a se perguntar assim, tem um risco porque, invariavelmente, quase sempre, a gente chega numa conclusão muito equivocada, que é aquela conclusão que diz assim: ah, mas isso é Jesus. Isso é para um Chico Xavier. Isso é para um Divaldo. Isso é para... Não é para mim, não. Isso é para quem está muito evoluído. Isso é para espírito já de luz. Isso não é para a gente, não. A gente não consegue chegar nesse ponto aí, não. Isso é para Jesus. A gente não pensa assim. E se a gente for espírita, a gente ainda complementa, porque espírita gosta de complementar. Porque o espírita ainda diz assim, para dar o arremate: deixa para a próxima. Não é?
nessa não dá não. Na próxima, eu tenho uma amiga que ela tem um problema sério com o pai. E toda vez que ela fala do pai, ela fala, não, nessa não dá não. Na outra, da outra, mas nessa, a gente complementa. E o problema é que para o espírita, essa próxima, ela entra num ciclo de eternidade, né? Porque a gente chega na próxima, não, ainda não dá não. Na outra não falha. E aí, de próxima em próxima, a gente não resolve nunca, não é? Só que por que a gente chega nessa conclusão? O grande problema, o grande X da questão, é porque a gente precisa entender o que é que Jesus, de fato, quis falar quando ele disse que nós precisávamos amar os inimigos. Qual é o sentido desse amor? O que é que a gente realmente tem que fazer? Qual era o contexto? Quando a gente começa, de fato, a entender o que é que Jesus queria dizer quando nos indicou que nós devíamos amar aqueles que nos perseguem, a gente para de estranhar e a gente começa a entender. Obviamente que quando Jesus disse que era necessário amar os inimigos, ele não estava dizendo que nós seríamos capazes de, num momento para o outro, desenvolver um afeto, um amor, um carinho igual ao que nós temos pelos nossos amigos, pela nossa família, seja essa família família de sangue, seja aquela família que nós nos vinculamos através dos laços do Espírito. Obviamente que Jesus não estava dizendo que a gente ia conseguir isso de uma hora para outra. E nós não vamos conseguir isso de uma hora para outra, até por uma questão de energia. Já repararam que quando a gente está junto de alguém por quem a gente tem um bem-querer, e quando a gente está junto de alguém porque a gente tem uma certa repulsa, a vibração, o sentimento que nos chega é diferente? Já repararam isso? Que a gente se sente, às vezes, tão leve perto de alguém que a gente quer bem, e às vezes tão pesado perto de alguém que a gente tem uma certa dificuldade, ou porque, infelizmente, a gente nutre um sentimento de antipatia. Não é diferente? Kardec, inclusive, no Evangelho, ele vem dizer que essa diferença de sensação, de vibração, de sentimento, quando a gente está perto de alguém que a gente quer bem e quando a gente está perto de alguém por quem a gente tem uma certa dificuldade, é explicado, inclusive, pelas leis da física. Quando a física vem falar, por exemplo, da assimilação e da repulsão dos fluidos. Por quê? Porque o que a gente precisa entender é que o pensamento é uma corrente fluídica. Quando a gente pensa em alguém, a gente está lançando para esse alguém uma corrente fluídica, energia, que será penosa se esse pensamento ele é um pensamento negativo, ele é um pensamento de desamor, e que será positivo se for um pensamento de simpatia, se é um pensamento de afeto. Então, todo pensamento, quando a gente pensa em alguém, a gente está criando uma tela viva. A gente está criando uma forma pensamento, uma imagem que fica impregnado em nós e que também fica impregnada no ambiente por onde a gente transita, na nossa casa, no nosso trabalho. Então, quando você pensa, você forma a estrutura do seu pensamento. Por isso que, por exemplo, quando a gente vai na casa de alguém, que é uma pessoa mais negativa, a gente não se sente pesado. Você pode até não ver as formas de pensamento que estão ali, a não ser que você seja um médio ostensivo. Mas você sente a energia do ambiente, não sente? Tem uma palestrante carioca, eu pelejei hoje para lembrar o nome dela, eu não lembrei, peço que me perdoem. Mas na próxima vez que eu vier, eu digo. Uma vez eu assisti uma palestra dela, ela é palestrante e ela tem uma mediunidade muito ostensiva. E ela disse que uma vez no centro onde ela trabalhava, chegou um casal que tinha tido há poucos meses um filho, primeiro filho. Era um bebê. E esse casal chegou pedindo ajuda a ela, que ela fosse lá fazer o evangelho com eles em algum momento, porque eles não sabiam o que é que o bebê tinha, porque o bebê não parava de chorar. O bebê entrava em casa, entrava em desespero. O bebê chorava, chorava, e era difícil consolar a criança. E eles não entendiam o que é que estava acontecendo na casa, porque na rua o bebê não era assim. E pediram para que ela fosse fazer o evangelho com eles na próxima oportunidade, e ela foi. E ela disse que quando chegou na casa do casal,
Ela se assustou. Porque nas paredes da casa, segundo as palavras dela, não são minhas não, tá certo? Segundo as palavras dela. Nas paredes da casa havia verdadeiros monstros, figuras monstruosas. Mas não eram espíritos obsessores, não. Eram formas, pensamento do casal que estavam impregnadas lá na parede. E o bebê via, sentia e se assustava quando entrava em casa. E ela foi indagar o casal. Como é o diálogo de vocês quando vocês estão dentro de casa? E aí eles ficaram um pouco reticentes e a esposa acabou falando que eles se agrediam muito verbalmente. Tinha muitas brigas. Falavam coisas às vezes sem pensar, palavras pesadas. E tudo isso que eles falavam e pensavam ficavam impregnados na casa e o bebê sentia. Mas não é só o pensamento, que é uma corrente fluídica, não. Assim como no exemplo que eu acabei de falar, o verbo, o que você fala, também impregna o local onde nós estamos. E também é revertido de energia. O verbo é uma materialização do teu pensamento. E também cria imagens vivas. No livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Alguém já leu? Eu acho esse livro fantástico. Eu gosto de todos de André Luiz, mas esse aqui eu acho fenomenal. Logo no comecinho do livro, André vai descer à Terra para fazer um trabalho junto a 5 irmãos que estão próximos de desencarnar. Mas antes dele vir com o grupo começar o trabalho, eles vão em uma região de nosso lar que se chama Santuário da Oração, que é um local de prece, de recolhimento, que geralmente as equipes de trabalho vão antes de iniciar as atividades para receber um reconforto. E era um local, por ser um local de prece e um local onde geralmente a espiritualidade do nosso lar recebia irmãos mais evoluídos de outros ordens, era um local que tinham-se muito cuidado. Só entrava 20 pessoas, tinham que entrar todo mundo em prece, com bons pensamentos, para não impregnar a atmosfera de pensamentos menos positivos. E o responsável pelo santuário da prece, que se chama Cornélio, olha o que ele fala para André Luiz sobre o verbo, sobre a palavra. O verbo cria imagens vivas que se desenvolvem no terreno mental, ou seja, se desenvolvem na tua cabeça, e que são projetadas para o outro, produzindo consequências boas ou mais. Então, quando você pensa, você lança, você projeta energia para o outro. Da mesma forma, quando o outro pensa em você, você também é alcançado por essa energia. Chico Xavier tem um exemplo, uma história que ele narra uma vez, que ele estava saindo para o trabalho, ele estava muito atrasado, muito atrasado. E quando ele está correndo para chegar ao trabalho, uma senhora que estava na janela da casa chama por ele. Chico, eu preciso falar com você. E ele disse, minha irmã, agora eu não posso não, mais tarde eu passo aí. E segue. E quando ele faz isso, sem dar atenção a ela, que estava muito desesperada, Emmanuel se faz visível na hora e diz, Chico, olhe para trás. E ele olha para trás. Quando ele olha para trás, ele vê do peito dela saindo como se fosse uma massa disforme, pesada, que alcançava ele. E ele se assusta e pergunta, mas o que é isso, Emmanuel? Ele diz, aquilo que você está vendo é a energia mental dela, que está lhe alcançando. Porque ela está muito desesperada, ela precisa de um consolo. Desde de manhã que ela está na janela esperando você passar, achando que ia receber de você um conforto e você ignorou. Volte e dê atenção a ela. E ele retorna, conversa com ela, perde 10 minutos ali naquela conversa, dá um conforto rápido e segue para o trabalho. E quando ele continua para o trabalho, Emmanuel de novo. Agora olhe para trás novamente. E quando ele olha, do peito dela agora saíam jatos de luz que também alcançavam. Então é o pensamento. Então é por isso que a gente sente tanto bem-estar, tanto prazer em estar na presença de pessoas que são amigas. É porque o nosso carinho, o nosso afeto, o nosso amor alcançam, em forma de fluidos, o corpo perispiritual do outro,
levando para esse outro boas sensações, boas energias. O que vai causar uma aproximação. Ou, se eu quiser usar a palavra da física, atração. E por que atração? Porque, obviamente, eu vou querer estar junto daquilo que me é benéfico, não é? Eu vou querer estar junto daquele que me traz um bem-estar, que faz com que eu me sinta bem. Não é assim? Da mesma forma, se eu penso negativamente em alguém, porque eu considero que aquele alguém é um inimigo, eu considero que aquele alguém é uma pessoa que me persegue, que me causa angústia, eu também projeto para ele pensamentos que não são positivos. E quando eu recebo também esse tipo de pensamento, vai me causar um peso, um desconforto, um mal-estar em estar na presença daquela criatura, gerando assim o que a física vai chamar de repulsão. Por que repulsão? Porque qual é a primeira atitude que a gente toma quando a gente se sente mal junto de alguém? Não é se afastar? A gente se afasta. E aí é que está o grande X da questão. Porque a grande proposta de Jesus é que a gente vire, mude a tônica do pensamento. Que a gente corte essa corrente dessas energias que são penosas e que a gente reconstrua a partir dela um outro tipo de pensar, que eu não reverbere mais para o outro o pensamento que o outro traz para mim. Vamos entender melhor. No Livro dos Espíritos, na questão de número 625, Kardec pergunta assim, para os guias da humanidade: qual o espírito mais evoluído que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia e modelo? Então, o que Kardec perguntou? Qual o espírito mais evoluído que Deus mandou encarnar na Terra para ser um norte para a nossa conduta, para ser um guia para cada um de nós? E qual foi a resposta dos espíritos? Quem é esse espírito? Jesus. Jesus. Então, Jesus é o espírito mais evoluído e encarnou na Terra para que a gente tivesse um parâmetro de como a gente deve proceder. Porque quando a humanidade recebeu lá atrás a pedra do Decálogo com Moisés, recebemos mandamentos de como agir, nós tínhamos um manual, mas nós não tínhamos um parâmetro de qual é o modelo de homem que eu devo ser. De homem aqui no sentido de humanidade, tá certo? Qual o modelo de ser humano? Então Jesus vem com essa proposta de ser um guia, de ser um norte para a nossa conduta moral, para a nossa conduta espiritual. Gente, a missão de Jesus na Terra foi muito grandiosa. Não podia ter erro, não podia ter falha, porque ele era o próprio Evangelho. Nós temos os evangelhos escritos, mas a conduta de vida dele é que é o Evangelho. Jesus é que é a boa nova. É ele. Então, a missão de Jesus junto à humanidade terrestre tinha que ser perfeita. Foi tudo muito bem planejado, tudo bem calculado pela espiritualidade. Para quê? Para que cada lição, cada frase, cada ensinamento, cada momento de Jesus fosse um guia para cada momento de dor nossa. Não podia ter falhas, porque não tinha tempo a perder. Por isso que quando a gente vai em todo o Evangelho de Jesus, todas as parábolas, tudo que ele ensinou, se a gente parar para pensar direitinho, se a gente parar para estudar de fato, a gente vai perceber que todo momento de dor nossa, seja qual for a temática, seja qual for o assunto, tem um norte nos ensinamentos de Jesus. Não existe nenhuma lacuna de dor humana que não seja preenchida ou respondida por um ensinamento do Cristo. Porque foi tudo muito bem organizado. Nada foi ao acaso. Nenhum ensinamento, nenhuma situação de Jesus foi ao acaso ou foi em vão. Aí a gente para pensar. Diante de uma missão tão grandiosa,
Diante de algo que foi tão bem planejado, como é que a gente pode achar que Jesus ia ensinar algo, ia nos orientar sobre algo que nós não seríamos capazes de fazer? Como é que a gente pode pensar em algum momento que Jesus ia dizer para a gente: ama o teu inimigo, se isso não fosse possível na nossa condição humana? Então, todos os ensinamentos de Jesus são perfeitamente possíveis, inclusive e sobretudo para o nosso atual estágio de evolução. Mas vamos partir do princípio. Quando alguém acha que tem um inimigo, quando a gente acha que tem, mas não é um desafeto qualquer de uma discussão que a gente teve no dia, é um inimigo, com o peso que a palavra inimigo traz. Quando alguém acha que tem um inimigo, que tem esse desafeto, geralmente, qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Vocês estão com vergonha, né? Se afasta. Mas a gente se afasta só fisicamente. Sabe por quê? Porque quando a gente acha que tem um inimigo, a gente mantém essa pessoa no nosso pensamento 24 horas por dia. Quando nós temos um inimigo, é como se você alugasse. Alugar não. É como se você cedesse uma casa para essa pessoa morar na sua cabeça. E não é qualquer casa, não. Não é um quarto e sala, não. Não é um flat, não. É um casarão. Não é assim? Porque quando você acha que tem um inimigo, você come pensando nessa pessoa. Você vai dormir pensando naquela criatura. Você acorda pensando nela. Você faz suas atividades diárias pensando nela. Pensando, remoendo rancor. Remoendo raiva. Pensando em uma forma de se vingar. Pensando nas respostas e em todas as discussões que você poderia ter dado e você não deu. Então, quando alguém tem um inimigo, você vive junto, colado com esse inimigo o tempo todo. Porque esse inimigo comanda seus pensamentos, altera a sua rotina. Então, qual é a conclusão que a gente chega disso? Quem tem um inimigo acaba virando escravo dele. Escravo. É essa palavra forte mesmo. Escravo. Porque quando você mantém o inimigo e você entra nessa sintonia, você se algema mentalmente a ele. Por tempos indefinidos. Há algum tempo atrás, faz um tempinho, tem mais de ano isso. Aqui, nos trabalhos de doutrinação, eu doutrinava uma entidade e nos trabalhos de sexta-feira de desobsessão. E ele muito encolerizado, muito revoltado. E ele dizia: eu vou acabar com a vida dela. Porque ela, eu não a deixo. Ela foi responsável por dizimar toda a minha tribo. Toda a minha tribo. Todos que eu amava morreram. Foi ela. E eu não esqueço. E eu vou me vingar. E aí continuou. E na conversa, eu perguntei: mas meu irmão, isso foi há quanto tempo? Você tem uma noção se faz tempo que ela fez isso? Aí ele disse que os pensamentos dele sobre tempo eram confusos, mas que alguém estava lhe soprando aos ouvidos que isso tinha mais ou menos 600 anos. Eu deduzi, ele não me disse não, mas eu deduzi que isso tinha sido quando os europeus chegaram aqui. Então veja, há mais de 5 séculos que ele está algemado nela, que ele está preso nela. Há mais de 5 séculos que ele só pensa nela e na forma de se vingar. Aí é onde entra a sabedoria divina da proposta de Jesus sobre o amor aos inimigos. Porque é a proposta de libertação. É a proposta de você quebrar as algemas do ódio. Construir um outro tipo de sentimento.
e se libertar das algemas que prendem você ao desafeto, fazendo dele, no futuro, um afeto. Mas vamos pedir o socorro de Kardec aqui. Ó. Kardec na questão. Espera aí que eu abri errado. Vou pegar aqui seu lixo. Kardec, na questão de número 887 do Livro dos Espíritos, pergunta assim. Preste atenção, se a pergunta de Kardec não é a pergunta que a gente se faz mentalmente. Não é a nossa dúvida. Disse Jesus, amai os vossos inimigos. Ora, mas o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos? Então, Kardec está perguntando o que a gente queria saber. Mas olha, amar os inimigos não é contrário à minha tendência natural. Como é que eu vou amar o meu inimigo? É isso que Kardec está perguntando. É possível amar os inimigos? E olha o que os espíritos respondem. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. O amor terno e apaixonado aqui é esse amor que nós temos pelas nossas pessoas queridas, pelos nossos afetos, pelos nossos amigos. Então, a espiritualidade está dizendo, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado, ou seja, não se pode ter por esses inimigos o amor que você tem pelas pessoas que você quer bem, que você verdadeiramente ama. E eles complementam, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Ou seja, quando Jesus dizia do amor ao inimigo, ele não estava dizendo que você vai conseguir agora amar essa pessoa que te angustia da mesma forma que você ama uma pessoa querida. Amar os inimigos, aí vem a explicação, é perdoar-lhes, é restituir o bem por mal. Ou seja, quando você recebe o mal, você devolve com o bem. Por esse meio, vós vos tornais superiores a eles, ao passo que, pela vingança, te colocais abaixo. Ou seja, o que é que a espiritualidade está dizendo? Quando Jesus disse, ama o teu inimigo, ele não estava dizendo que você vai conseguir amar agora, do mesmo jeito que você ama uma pessoa querida. E não foi isso que ele quis dizer. Ele estava dizendo que você retribua o mal que você recebeu com o bem. Não entre na mesma sintonia, porque se você entrar na mesma vibração, você está se colocando no mesmo padrão vibratório ou abaixo dele. Corte a algema. Então, quando Jesus disse amar os inimigos, ele não estava oferecendo um passo maior do que as nossas pernas. Ele estava oferecendo um caminho de equilíbrio. Ele nos estava dando uma alternativa para que a gente consiga caminhar. Até porque o amor, gente, o amor é a qualidade de mais difícil conquista. Ninguém, até as pessoas que nos são queridas, as pessoas que a gente gosta, mesmo esse amor, ele foi construído. Amor nenhum nasce no estalar de dedos. Mesmo as pessoas que você ama, esse amor foi construído. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira para chegar ao ponto de amar alguém. Aí alguém pode se perguntar, mas e o amor à primeira vista? E aquela pessoa que você bate a cara e tem aquela sintonia instantânea, aquela simpatia, que o ditado popular diz, né? Que você ama de graça. Não é assim? Você nunca viu a pessoa e você já está derretida, você tem aquele bem-querer. Gente, esse amor foi construído. A diferença é que não foi agora, foi lá atrás. Em algum momento do teu caminhar milenar, você construiu esse amor. E agora você está reencontrando essa pessoa. Aí quando você reencontra, você sente aquele amor, aquele bem-estar, aquela simpatia. Mas foi construído, não nasceu assim. Então, mesmo o amor pelos nossos afetos, ele tem que ser construído. Até o alto amor a gente tem que construir. Quantos não se amam? Muitos não se amam. Então, o amor aos inimigos que Jesus estava dizendo era: não retribua o rancor.
Não entre na mesma vibração do ódio. Não retribua a animosidade. Perdoe dentro do que é possível. Mas sem condição, sem impor condição a outro para esse perdão. Ofereça ajuda se você tiver condição de ajudar. Não dificulte o caminho do outro que lhe faz mal. E o grande ápice: retribua o mal que você sofreu com o bem. Mesmo que você não ame, porque você não vai amar agora, você vai precisar construir esse amor. Mas saia da vibração do ódio. Haja diferente. Retribua de uma outra forma. Era isso o que Jesus estava querendo dizer. Vamos lá. Vamos continuar. Aí lá no Evangelho... Tá tranquilo até aqui? Tá dando para acompanhar? Tenha calma. Tenha calma. Vai. Você é filho de Deus. A gente vai. Tenha calma. A gente vai chegar lá. Olha só. Aí lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos continuar a explicação de Jesus. Jesus continua. Espera aí que quando você faz 40, você não enxerga mais com óculos de perto, você tem que tirar, né? Quem não fez ainda, se prepare. Aí Jesus continua. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor aos maus. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra face. Ao que deseja levar-te ao juízo para te tomar a túnica, oferece a ele um manto. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Gente, isso é fácil? Porque eu acho extremamente difícil. Ou seja, alguém te lesou, oferece mais ajuda. Gente, isso é muito difícil. Mas sabe por que que a gente acha difícil? Sabe por que que a gente estranha esse tipo de ensinamento? Isso é Jesus. Está lá no Evangelho. Sabe por que a gente estranha? Para a gente soa difícil? É porque como é que a gente foi educado? Que frases a gente ouvia na nossa educação? E mais, porque mais importante ainda porque tem a ver com as gerações futuras. Como é que a gente educa as nossas crianças? A gente educa de acordo com isso aqui? Hoje o mundo está mudando, né? Mas quem tem mais de 40, sobretudo, deve lembrar de umas frases que a gente ouvia quando a gente era educado. Umas frases que diziam assim: não leve desaforo para casa. Se chegar em casa apanhado, apanha para aprender a não apanhar na rua. Alguém já escutou isso? Fique com vergonha não, porque a gente escuta mesmo. Veja, o que é que essas frases querem dizer? Se você receber uma ofensa, devolva. Se alguém lhe der um fora, dê outro. Se alguém bater em você, dê outra bofetada. Aí isso tem a ver com isso que nós acabamos de ler de Jesus? Sabe o que é que esses ensinamentos têm a ver? Sabe o que é que essas frases que a gente escuta estão de acordo, sabe com o quê? Código de Hammurabi, lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Recebeu uma ofensa, devolva a ofensa. Recebeu uma injúria, devolva a injúria. Não leve desaforo para casa. E se levar desaforo para casa, vai apanhar em casa para aprender a não levar mais. Gente, então a gente foi educado na lei de Talião. A gente passa gerações sendo educado dessa forma. Por isso que quando a gente escuta Jesus dizer, dá outra face, sou estranho. E tem uma frase que eu acho maravilhosa. Porque vez ou outra eu vejo alguém postar no Instagram. Que é uma frase que diz assim: eu sou com os outros o que os outros são comigo. Quem me trata bem, eu trato bem. Quem não me trata bem, eu devolvo na mesma moeda. Já ouviram uma frase desse? É mais ou menos assim. Vira e mexe, alguém posta assim. Os outros têm de mim o que me dão, não é assim? Gente, então o que é que você é? O que é você? Qual é a tua unicidade? Tenha o seu prumo, independente do que os outros são ou fazem.
Tem outra frase que eu acho fantástica, e que essa, infelizmente, ainda é muito comum. Homem não chora. Algum homem aqui já ouviu isso? Gente, essa é péssima. Porque quando você diz assim, homem não chora, você está dizendo que chorar é fraqueza. E se fosse fraqueza, o que não é? Quer dizer que o homem, em sua condição de homem, ele não pode ser frágil? Que masculinidade frágil é essa que não pode chorar? Não pode se permitir ter sentimentos? Não pode se permitir sentir emoção? Olha, eu sou mãe de 3 homens. Eu tenho 3 filhos homens. 3. Todas as vezes que alguém falou para algum filho meu, homem não chora, e foi na minha frente, eu corrigi na hora. E precisa ser corrigido, gente. Precisa ser corrigido. Porque chorar não é fraqueza. Chorar é fortaleza. Chorar é catarse. Chorar é você entrar em contato com a tua emoção. Chorar é necessidade. Então, por isso que a gente sente estranheza. Porque a gente aprende que o correto é devolver o desaforo. A gente cresce entendendo a justiça dessa forma, do olho por olho, do dente por dente. E quando a gente entende a justiça dessa forma, a gente esquece outro ensinamento dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, na questão 875. Kardec pergunta: como é que se pode definir justiça? O que é justiça? Como é que eu devo entender justiça? E os Espíritos respondem: a justiça consiste no respeito do direito de cada um. Então, a justiça é você respeitar o direito do outro. Então, se o outro não respeita o teu direito, seja você a respeitar o direito do outro de ser quem ele é. Respeite o direito dele de ser quem ele é, porque ele vai mudar no tempo dele. Ele vai caminhar no tempo dele. Quem te fere, quem te machuca, está momentaneamente doente. E se a gente devolve a ofensa, a gente adoece junto com ele. E agora, eu vou falar umas coisas um pouco chatas, mas, por favor, não fique com raiva de mim, porque eu estou aqui na mesma caminhada de dificuldade que vocês. Inclusive, geralmente, quem fala é o mais endividado. Não fiquem com essa ideia de que quem está falando é mais espiritualizado, mais harmonizado. Não é, não. Geralmente, quem fala é o mais endividado, que aí já está falando porque Deus é misericordioso. Porque diz, não tem o que fazer com ela, bota para falar, para ver se ela escuta o que ela está falando. Então, a gente está aqui no mesmo barco. Gente, olha só. O que acontece? É que, e ó, não sou eu que estou falando não, viu? É Kardec, lá no Evangelho, no capítulo 12, que é o capítulo que dá nome aqui à conversa da gente, amar os inimigos. O que acontece é para todos nós que ainda estamos transitando numa faixa de egoísmo, numa faixa de orgulho, todos nós que ainda não conseguimos nos colocar acima das paixões humanas, esses ensinamentos de Jesus, de amar o outro, de retribuir o mal com o bem, de dar a outra face, soa como se fosse covardia. E soa como se fosse covardia, porque a gente não consegue entender que é muito mais difícil, é muito mais grandioso calar diante de uma ofensa do que retribuir uma injúria. Você ficar calado diante de uma ofensa é muito mais difícil. E é muito mais difícil porque a gente, por milênios, a gente vem construindo atavismos de revidar, de ser bélico, de ser afrontoso. Então, quando você revida, é muito mais fácil, porque já é uma conduta que você está agindo assim há séculos. É muito mais difícil você se calar. Porque aí você está virando a chave. Porque aí você começou, de fato, a sua modificação. Porque você está indo contra ao que você já sabe ser e o que você já sabe que não deve mais ser.
Então, não levar desaforo para casa é muito fácil. Difícil é não levar a sua ignorância para a rua. Aí é difícil. Aí exige muito, não é? Chico Xavier tem uma história que ele disse que uma vez estava muito chateado porque um repórter de São Paulo escreveu uma matéria sobre ele, muito ofensiva, ofendendo a honra dele, a imagem. E ele ficou tão chateado com essa matéria que ele tomou a decisão. Ele ia viajar para São Paulo para exigir que o repórter se retratasse e escrevesse que a verdade, que não era aquilo. E aí, quando ele está bem chateado, no auge assim, de fazer as malas e ir para São Paulo, surge Emmanuel. Aí ele conta para Emmanuel, e Emmanuel, com aquele jeito doce, delicado dele, sereno. Aí Emmanuel fala: Chico, o que o repórter escreveu sobre você é verdade? E ele diz: claro que não. Não. Então o problema não é seu. O problema é dele. Se o que ele escreveu fosse verdade, aí o problema era seu, porque você tinha que corrigir. Então, gente, o que é que esse ensinamento de Emmanuel diz para a gente? Se você não deu vazão, se você não iniciou a contenda, porque se você iniciou o problema, você tem que corrigir. Mas se você não iniciou, acalme seu coração. Entenda que o outro está momentaneamente doente. Momentaneamente, porque ele não vai ficar assim para sempre. Quem não consegue amar hoje, amará amanhã. Quem não consegue encontrar paz hoje, vai encontrar amanhã. Se você entrar na vibração do ódio, em vez de um doente, serão dois. Em vez de um ofensor, serão dois. Então não entre na vibração do ódio, não retribua da mesma forma. Corte a algema, mude a tônica do seu pensamento. Agora, quando Jesus diz para estender a outra face, ele não estava dizendo para a gente levar isso ao pé da letra, né? De nos deixarmos bater, de nos deixarmos maltratados, estender o pescoço para o assassino. Não é isso. O que ele queria dizer é que a gente deve entender como um bem tudo que nos chega. Tudo. Tudo que chega na nossa vida para a gente trabalhar nossa paciência, nossa tolerância, nossa calma, nossa resignação. Tudo que chega na nossa vida para a gente se trabalhar é um bem. Mesmo que à primeira vista soe como algo que não é legal. Então, de que forma a gente tem que encarar esse inimigo? Por mais que seja difícil. Eu sei que não é fácil. Também estou nessa luta. Mas como é que a gente tem que encarar esse inimigo? Como uma ferramenta da nossa evolução. Sabe quando você vai para um museu e você vê aquela estátua linda, maravilhosa, tirada do mármore, e você fica encantado? Como é que o artista da pedra bruta tirou aquela imagem humana tão perfeita? Sabe o deslumbramento que a gente sente? Aquela estátua apareceu ali de uma hora para outra? Precisou que a pedra sofresse a injunção do martelo e do cinzel, quebrando, rompendo, batendo, para ela tomar a forma angélica que nos deslumbra. Então, nós somos pedras brutas. Pedras que ainda precisam trabalhar tolerância, paciência, resignação, a afetividade, a compreensão. Esse inimigo, encare ele como o cinzel que está moldando a pedra bruta que você é. Porque é através dele e da dor que ele causa. E eu não estou aqui com um viés de conformismo, não é isso. Mas é que essa dor desse inimigo vai transformar você de pedra bruta em estátua. Vamos tentar encarar esses desafios dessa forma. E vamos encarar mais, já finalizando. Vamos encarar esse inimigo de uma perspectiva reencarnacionista. Porque nós somos espíritas, não é?
Se não somos, no mínimo, somos simpatizantes, porque a gente sair de casa no sábado à noite para vir para cá, nenhuma dor. Nós, como espíritas, sabemos disso. Nenhuma dor. Nenhuma dor. A não ser que você seja alguém que está aqui em missão, o que não é o caso da maioria de nós aqui. Então, nenhuma dor chega na nossa vida se ela não foi dada causa por nós lá atrás. Nenhuma. Então, aquele inimigo que chegou, muitas vezes, é um amor que foi mal trabalhado ou que foi adoecido por você lá atrás. E que agora chega doído, causando dor, causando angústia, para que você resolva e você cuide da plantinha que você ajudou a machucar lá atrás. Então, que a gente possa encarar esse inimigo como a nossa ferramenta de evolução. Encarar esse inimigo como alguém que possivelmente foi machucado e que agora a gente tem a oportunidade de se domar e mostrar para ele que nós podemos fazer diferente, que a gente não vai cair na mesma vibração de ódio e, assim, pelo exemplo, modificar a vida do outro. Para finalizar, a gente sabe que nós já caminhamos milênios e milênios pela Terra. Nós temos uma história evolutiva extensa. Vivemos muitas e muitas experiências aqui. E em todas elas, nós fomos convidados a amar. Em todas elas. Então, que agora, nesse momento de transição planetária, nesse momento de regeneração, que não é só a Terra que está passando, porque dentro de nós também tem uma Terra para regenerar. Então, que a gente aproveite agora a oportunidade. Porque lá atrás, quando a gente caminhava junto com os sumérios, e sendo já apresentado ali a verdade do significado da existência terrena, a gente se deixou anestesiar pelos vapores da matéria. E depois nós voltamos na Pérsia, conhecendo mais uma vez a verdade. E a gente preferiu seguir Dario e os outros generais, disseminando morte, conquistando terras. E a espiritualidade nos dá a divina bênção da gente reencarnar no Tibete ou na Índia, bebendo ali os conhecimentos contidos no Mahabharata. E a gente mais uma vez escolheu o caminho da belicosidade e das armas. E a gente volta seguindo Moisés pelo deserto, sendo apresentado a imagem de um Deus único. E a gente continua na intenção de dominar os outros povos. Voltamos em Atenas, bebendo ali a filosofia transcendental de Sócrates. E a gente se deixou iludir pela glória transitória de sangue de Esparta. Escutamos Jesus nas margens do Tiberíades, com a proposta do amor aos inimigos, com a proposta da renovação de conduta de cada um de nós aqui. E ainda ali, a gente não entendeu a mensagem de amor. E passamos pela noite medieval, sendo advertidos por santos e mártires, continuando a se equivocar nas sendas das paixões da belicosidade. Então, que agora a gente modifique a nossa estrutura, que a gente aproveite essa oportunidade, entendendo que se Jesus ensinou, se Jesus disse, é porque é possível nós amarmos aos nossos inimigos. Então, muita paz para todos. Obrigado, Ana, pela bela lição, pelas informações trazidas e que tenhamos consciência dessa necessidade. Quando Jesus foram interrogados como Jesus entendia a caridade, benevolência, indulgência e perdão. Por que perdão não veio logo em cima? Veio porque é difícil. É difícil. O ódio aprisiona, o amor liberta, mas ainda não sabemos o que é amor. Nossa imperfeição é de tal ordem que o amor verdadeiro incondicional nós não sabemos, não vivenciamos ainda. E, conforme está escrito também, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. Ora, Jesus era sábio. E quando ele nos traz essas informações, é porque ela é a verdadeira, ele é o caminho a ser seguido. Então, estamos agradecidos para Ana Paula trazer um tema tão difícil, mas estamos aqui para progredir,
superar dificuldades. Vamos à luta interior nossa. Para concluir os trabalhos da noite na primeira fase, nosso irmão Fernando, por favor, faça a prece. Irmãos e amigos, essa escola bendita chamada Centro Caminhando para Jesus é muito importante para nós. É daqui que a gente vai levar para o nosso lar, para a rua, uma boa convivência com todos, sem exceção. Hoje está havendo muitos crimes nas ruas por falta de tolerância. Nós não estamos tolerando em ninguém. Só porque o cara dá uma cortada na gente, a gente quer brigar. Não é assim. Então, isso aqui é uma casa de educação para toda a nossa vida. Para dentro de casa, para convivência com as pessoas do nosso trabalho, para convivência com as pessoas que estão nas ruas caminhando conosco. Como é importante essa escola bendita do Centro Caminhando para Jesus e outros iguais a esse. O que o nosso irmão falou hoje é muito importante que a gente coloca isso. Ter tolerância com as pessoas. Porque não somos perfeitos. Todos nós temos a nossa mágoa. A gente tem que trabalhar dentro de nós essa mágoa que a gente carrega. Porque a gente não vive sozinho. A gente vive numa comunidade. A gente vive entre povos. A gente saiu lá de trás dos índios, mas estão vivendo hoje numa comunidade e uma sociedade. Portanto, Jesus, eu agradeço profundamente estar matriculado num Caminhando para Jesus, onde eu posso levar para casa todos esses ensinamentos que foram ditos nessa noite de hoje. Como é bom, porque você não vai pensar duas vezes para fazer as coisas que não devem ser feitas. Pelas palavras da nossa irmã Ana. É muito importante, gente, que a gente tenha tolerância com as pessoas. Porque nós não somos iguais, somos espíritos totalmente diferentes um do outro, até na nossa casa. A nossos companheiros, nossos filhos, a companheira que convive conosco, no nosso casamento, no nosso dia diário, com as pessoas, no nosso trabalho. Então, gente, vamos aprender e colocar em prática. Eu não estou falando isso para vocês, não. Estou falando para mim, para minha pessoa. Estou falando para vocês escutar, mas eu estou falando para dentro de mim. Então, vamos sair dessa escola aqui com mais sabedoria, que isso entra na nossa mente, que a gente tem que ter mais tolerância com as pessoas, mais meiguice, mais afável, mais educação. Que é isso que a gente está aprendendo nessa casa de oração e de trabalho. Que assim seja, passa a palavra ao seu irmão, que está dirigindo os trabalhos dessa noite de hoje, para que ele possa dar por finalizado a primeira parte. Assim seja. Então, concluindo os trabalhos, na primeira parte, pedimos que mantenham-se harmonizados em prece para o passe. Muita paz.